E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito, mais uma vez, sobre a parceria entre São Paulo e Evangelos Marinax pela base. A gente vai falar um pouquinho sobre os milhões que devem chegar ao tricolor nos próximos anos e o possível acordo que deve ser sacramentado ainda em janeiro. Tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre o interesse do tricolor em meia argentino, que fez sucesso pelo Vélez. E também, não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre Casemiro, que embaixo no Manchester United começa a despertar a curiosidade sobre o seu futuro. Será que vai ser no São Paulo? Será que vai ser em algum outro lugar? Enfim, é sobre isso que queremos falar nesse vídeo. Não se antes, é claro, pedindo muito ajuda e colaboração de todos vocês para deixar o like, se inscrever no canal e não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. É super importante, me ajuda demais, tá? Então, sejam bem-vindos a todos ao canal Tato Foots, o seu canal de futebol na internet, tá, pessoal? Bom, para começar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre Evangelos Marinax, tá? O magnata que vem sendo notícia aí no São Paulo já há um bom tempo, que ao que tudo indica deve fechar o acordo com a categoria de base do time tricolor, tá? Não é nada de vendas da categoria, não é um percentual dela, pessoal, mas sim lucros, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu tô com a manchete ou a notícia no UOL que dá detalhes sobre esse possível acordo que está bem próximo de ser fechado, tá? Que diz o seguinte: o tricolor tem conversas avançadas por investimento de 100 milhões de dólares, algo na casa dos 619 milhões a cada 3 ou 5 anos. O tempo ainda está em discussão. O contrato primário será de 10 anos e o acordo prevê janelas para discutir reajustes de 5 em 5 anos após o término do primeiro vínculo em 2035, tá? Já é uma grana bem alta, tá? Nesse meio tempo ali. O orçamento tricolor prevê cerca de 40 milhões para as categorias de base em 2025, o que significa que o investimento grego não só bancaria os custos, como no mínimo triplicaria o valor. Ou seja, até então ela ali ia na casa dos 10, agora vai ter um bom aumento. E caso os valores sejam válidos para 5 anos, o valor recebido pelo São Paulo seria de mais ou menos ali 20 milhões de dólares anuais, algo na casa dos 124 milhões. Parte seria destinada a contratar jogadores para a base, mas nada impede que demais valores sejam utilizados em outros departamentos, como no time profissional, tá? Aí um ponto bem importante, que muito se imagina que de fato o valor seja utilizado único exclusivamente para as categorias de base, mas não. Tudo vai depender ali de uma negociação, de um acordo, de um bate-papo entre o Evangelos e a direção do São Paulo, qual a melhor forma de investir o restante desse saldo ou parte desse valor. Não quer dizer que único exclusivamente vai ser para as categorias de base, o que acaba sendo muito interessante, tá? Talvez ele seja utilizado também para bancar salários um pouco mais elevados, então isso é um ponto que acaba chamando a atenção da galera, tá? O que falta fechar sobre isso, né? A expectativa do São Paulo é de fechar o acordo em breve, mas alguns pontos menores ainda estão em discussão. Segundo eu vi a reportagem, a divisão de porcentagem entre o grego e o tricolor não é um problema. O São Paulo será majoritário em algo entre 60% a 70%, isso de acordo com todo o lucro que vai sendo gerado pela venda de jogadores, tá, pessoal? Que fique bem claro. E um deles é sobre a idade e limite para a contratação com o apoio do fundo grego, também é um ponto a ser considerado. Ambas as partes entendem que acima de 21 anos já perde mercado na Europa, mas a idade limite ainda não foi definida, tá? De certa forma sim, né? A partir dos 22, 23 já começa a ficar um pouquinho mais complicada a projeção do jogador para um time de mais expressão na Europa, isso de fato é um ponto a ser considerado, tá? E galera, se de fato for concretizado, vai ser de fato um apoio importante para o São Paulo, visto que o time já vive uma onda de dívidas que a cada dia cresce mais, então aquilo que a gente falou até um tempo lá atrás. Então investimentos que o São Paulo teria com a base já ficaria tudo apartado pela questão do magnata grego, que também pode ajudar, porque não, de alguma forma, no time profissional, tá? Ainda um pouco, como é que eu posso dizer assim, não está totalmente claro como é que vai ser estruturada essa questão. Eu acho que a partir do momento que firmar um acordo entre São Paulo, Júlio Casares lá e o Marinax, eu acho que quando formalizar de vez, for batido o martelo, eu acho que a gente vai ter mais informações importantes, tá? Então a gente vai ficando de olho para ver como é que vai ser. Eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acharam? Estão achando dessa possibilidade real de parceria entre São Paulo e Marinax? Eu acho que eu falei para vocês, acaba sendo algo, a princípio, se de fato for isso mesmo, positivo, visto
a questão de dívidas que o São Paulo tem. Então acho que quando você tem um respaldo, ao menos na base ali, para poder conter gastos, né, ter investimento, eu acho que isso acaba facilitando a projeção do São Paulo para a questão de equacionar suas dúvidas no longo prazo, como foi desenhado ali pela direção com o FEDIC. Tá? Eu espero que isso seja de fato concretizado e torço para que essa parceria seja uma parceria importante, eficaz no clube e se de fato se concretizar. Tá? Essa é a minha humilde opinião. Eu gostaria de saber muita opinião de todos vocês aqui no campo dos comentários, tá certo, pessoal? Bom, falar um pouquinho agora sobre Casemiro, tá? Para quem anda acompanhando futebol inglês sabe que Casemiro tá muito em baixa, tá? Muito em baixa mesmo no United, tem sido preterido. Desde que ele foi pro Manchester, muitas pessoas entenderam o motivo de ter deixado o Real, um time que ele estava indo muito bem, para ir pro Manchester United. Eu acho que ele imaginou que pudesse ser protagonista, mas isso jamais aconteceu. Ele tem estado bem em baixa, já foi alvo ali de críticas da torcida, pelo menos. É um cara que não tem rendido. Eu acho que o Manchester United é um time muito bagunçado, muito sem comando, muito sem projeção nenhuma. Então, isso acaba acelerando a possibilidade do Casemiro deixar o time de Manchester, tá? E a pergunta que muitos se fazem, até mesmo torcedores, é se de repente não tem uma chance dele retornar ao São Paulo. Bom, pessoal, pelo que eu verifiquei aqui nas notícias, ele não tem nenhuma pretensão nesse momento de voltar para o São Paulo, tá? Há uma grande possibilidade, inclusive, de ele ir rumo ao futebol árabe. Ele tem ali seus 32 anos de idade, talvez ele queimar mais 2 anos, e aí sim ele pensa em voltar para o São Paulo, tá? Eu acho que essa vai ser a mentalidade dele. Logicamente, se ele viesse para o São Paulo seria um ganho bem interessante no meio, mas eu acho que o que a gente tem aqui dá para ir se virando, dá para tocar no barco tranquilamente. A gente tem o Thiago Mendes aí que pode vir a qualquer momento, mas é um cara assim que logicamente levaria bastante o nível do São Paulo com toda certeza, mas é pouco provável, para não dizer impossível, o retorno de Casemiro, pelo menos por agora, no clube que o projetou. Tá? Acredito que ele tem ainda mais mercado no futebol árabe, pelo menos mais 1 ano e meio, 2 anos, aí depois ele pensa ali, quando fizer mais uma graninha, vir aqui para o Brasil. Tá? Gostaria de saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham do Casemiro no São Paulo? Vocês gostariam, não gostariam? Aproveite com os comentários, pois é sempre muito importante, ajuda demais aqui no canal. Bom, para a gente finalizar o vídeo, temos aqui informações importantes sobre Cláudio Aquino, meio-campista de 33 anos de idade do Vélez Sarsfield da Argentina, que está em reta final de contrato e já houve proposta oficial do São Paulo, segundo especula-se notícias por aí, tá? Não foram divulgados números, mas a princípio seria o interesse do São Paulo pelo meio argentino. Eu confesso que eu não conhecia o jogador, mas assisti alguns lances dele, no caso, e ele é um bom batedor de faltas, viu, pessoal? A gente está em falta em relação a bons batedores aqui no Brasil, não somente no São Paulo, mas pelo que eu vi em lances lá, deu pra ver que é um cara muito bom na bola parada, tem bons chutes, mas é aquilo, eu não vou mentir pra vocês, eu não conheço o futebol dele, não vejo o campeonato argentino, mas nem ferrando, mas dizem que ele foi teve um papel de destaque lá no Vélez da Argentina, foi um principal nome na conquista ali da competição, tá? Então ele está em reta final de contrato, termina nesse ano, já vai terminar hoje, digamos assim, o contrato dele com o Vélez, ele já pode assinar um contrato com qualquer time. O São Paulo enfrenta a concorrência, tem aparentemente Fortaleza e tem também, se não me engano, Cruzeiro e Grêmio também no encalço ali para tentar contratar o jogador. E é isso, pessoal, mas eu acho assim, se ele for pensar em termos de projeção e tudo mais, eu acho que logicamente não porque eu sou torcedor do São Paulo, mas acho que o São Paulo seria muito mais, não que ele tenha mercado lá fora, mas seria muito mais projeção para ele do que outros clubes. O São Paulo está numa Libertadores, o Fortaleza também está, mas digamos em relação à grandeza do São Paulo, querendo ou não, muito maior, muito mais conhecido mundialmente, jamais merecendo o Fortaleza, nada do tipo, pessoal. Então, é isso. Que nem eu falei para vocês, eu não conheço o futebol dele, vi alguns lances, e vamos ver qual é que é. Vamos ver se de fato se concretiza essa possibilidade de contratação, porque ele é um cara que ele vem, acho que parecido com a mesma posição do Oscar, mas aí eles acabam dosando, porque a gente sabe que o Oscar não vai poder jogar todos os jogos do São Paulo, então acho que vai ser importante o revisamento do elenco em diversas competições para manter todo mundo 100% até o final da temporada, tá? Bom, essas foram as notícias desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço a todos, até mais e valeu!